todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nesta aula nós vamos aprender sobre o modelo de caixa, o Box Model, tá? Então a gente vai aprender o conceito fundamental para o design de uma página web. Então nós vamos explorar como os elementos HTML eles são estruturados, tá? Nós vamos ver como calcular suas dimensões corretamente e como utilizar a margem, o pad, a borda e o conteúdo para criar o quê? Layouts organizados e expressivos. Além disso, nós vamos ver a diferença entre o Count Box, tá? E o Board Box. Por quê? Porque a gente precisa evitar problema de dimensionamento. E a gente vai ver esse problema, tá? Bem, a gente vai fazer isso na prática, tá? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples, porque quando envolve cálculo, eu sei que as coisas se tornam um pouco mais complicado. Então, vamos tentar, né, explicar de uma maneira simples. Vai ser uma aula um pouco longa, mas vou tentar especificar as coisas para que a gente entenda de uma maneira bem clara aqui, sabe? Para que não fique dúvida, tá? E a gente poder sair dessa aula, tá? Esse conceito. A gente saber, tá? Qual como utilizar o modelo de caixa. Bem, bora lá. Eu criei aqui, tá? Dentro da nossa pasta aulas CSS, uma pasta chamada modelo de caixa, tá? E dentro da pasta modelo de caixa, eu criei aqui nosso arquivo index.html. Eu fiz aqui, tá? Um desenho bem simples, tá? Para a gente poder ver aqui o nosso componente de modelo de caixa, tá? Bem, espero que dê, tá? Para vocês entenderem. O primeiro componente que nós temos é o conteúdo, tá? Então, essa área aqui é onde o conteúdo do elemento ele é exibido, tá? Então, nós vamos ter aqui um texto, uma imagem, bem, enfim, qualquer coisa, tá? Aqui é onde vai o nosso conteúdo. Então, ele é controlado pelo quê? Pela propriedade, gente, width e range, que é o quê? A largura e a altura. Bem, guarde essa informação. Depois nós temos o quê? O pad, tá? E isso aqui nós sabemos que é o quê? O espaçamento interno entre o quê? Entre o conteúdo e a borda, tá? E ele é controlado pelo quê? Pela propriedade pad. Então, a gente pode tanto definir o valor do topo, de baixo, da direita, da esquerda, não é verdade? Então, ou a gente passa simplesmente o pad, tá? A propriedade pad, passando o valor, ele já vai definir aquele valor tanto para cima, quanto para baixo, quanto na direita, quanto na esquerda, tá? Então, a gente vai ter um espaçamento interno em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Bem, depois nós temos o quê? A borda, tá? Então, essa linha, ela vai envolver o quê? Ela envolve tanto o pad quanto o nosso conteúdo, tá? E ela é controlada pelo quê? Pela propriedade borda. Então, aqui a gente vai definir qual é a largura, tá, da nossa borda, qual é o estilo dela e qual é a cor, tá? Então, a gente já viu também essa propriedade, né? Não são propriedades novas. Bem, aqui nós temos a margem, tá? A margem, gente, a gente sabe que aqui nós estamos fazendo o espaçamento externo, tá? E ele vai ter um espaçamento externo entre a borda e os outros elementos, tá bom? E ele é controlado pelo quê? Pela propriedade pad, tá? Então, a gente pode definir o seu valor de cima, de baixo, da direita, da esquerda, tá? Da mesma forma como a gente faz no pad, tá? Lembrando que o pad, a gente vai estar controlando o que é o espaçamento interno. Aqui é o espaçamento externo, tá? Bem, só não ficar, né? Só uma falação, bora para a prática para realmente colocar as coisas na prática, tá? Então, bora aqui. Vou abrir aqui a minha pasta modelo de caixa. Vou abrir aqui meu index.html, que é minha página principal, tá bom? Bem, o que eu fiz aqui, gente? Eu trouxe aqui a estrutura básica de uma página web, tá? E a gente já viu isso na nossa primeira aula. Então, a gente passou por cada elemento, tá? Por cada tag, a gente viu cada linha aqui, o que isso aqui significa. A gente já viu o que vai no cabeçalho, né? Na cabeça da nossa estrutura, na nossa página web, e o que vai no corpo da nossa página web, tá bom? Dito isso, também nessa aula eu dei algumas dicas de algumas extensões que facilitam o nosso dia a dia, que eu acho que você deveria ter aí, né, no seu VS Code, tá bom? E imagina só,
eu apertei aqui o shift, ponto de afirmação, e ele já trouxe para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, você já ganhou tempo. Imagina ter que ficar escrevendo tudo. Toda vez que você for criar uma página web, você tem que escrever a estrutura básica de uma página. Legal, não é verdade? Então, bem, dito isso, o que eu vou fazer? Jogar aqui PTBR. Então, eu tirei de inglês e coloquei para português do Brasil. E o título é o que vai aqui, tá? Eu vou colocar o quê? Modelo de caixa. Tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui também, tá? Chamado também de Vox Model. Bem, o que eu fiz aqui? Quem assistiu a aula sabe, né? Mas quem não assistiu, né? Vou explicar já que eu modifiquei. O que eu modifiquei eu vou explicar, tá? Aqui eu estou iniciando o documento HTML e eu estou definindo o idioma como português do Brasil. E aqui é o título, tá? Aqui eu dei o título para o modelo de caixa e entre parênteses aqui, Box Model. Agora, se eu salvo e eu rodo, nós temos aqui o nosso título, tá? Modelo de caixa. E não tem nada no corpo da nossa página, porque não tem nada no corpo da estrutura da nossa página web, tá? Bem, lembrando que aqui está em português do Brasil, então, se um leitor de tela, ele vai saber que a minha página ela está em português do Brasil. Bem, dito isso, bora lá. Vou aqui no corpo da nossa página, eu vou colocar um elemento lá, tá? Eu vou criar aqui uma div. E eu vou dizer que essa é uma caixa. Ainda ela não é uma caixa, mas em breve será, tá? Agora eu quero estilizar, eu quero aplicar um estilo nela. Preciso aplicar o que? O CSS, tá? Eu poderia estar aplicando no próprio elemento HTML, isso se chamaria Align CSS, mas não quero, tá? Não seria legal. Vou utilizar então o Align CSS. Poderíamos utilizar o External CSS. Agora, tudo isso nós já aprendemos, tá, gente? Porém, eu não quero ter outro arquivo aqui, né? Para eu ficar indo para lá e voltando para cá, então eu vou utilizar o internal CSS. O internal CSS a gente chama a tag style, tá? Dentro do nosso cabeçalho da nossa página web. E agora a gente pode já colocar aqui, tá? Utilizando algum seletor, tá? Bem, a gente já viu a aula de seletores, tá? E temos aqui todos esses seletores. A gente pode utilizar a de tag, a de class, tá? A de ID, mas eu vou utilizar o seletor de classe, tá? O seletor de classe. Bem, como é que a gente define uma classe? Ponto e o nome dela. Eu vou colocar caixa, tá bom? Bem, agora vamos trabalhar com as propriedades. Presta atenção, gente. Eu quero criar aqui uma caixa, tá? E eu quero criar essa minha caixa, ela tem uma largura de 200 pixels e uma altura de 100 pixels. É isso que eu quero, tá? Então, eu quero que a largura dela seja de 200 pixels e a altura dela seja de 100 pixels. Vou chamar aqui, tá? Nosso atributo class e eu vou passar aqui a nossa classe, caixa. Rodei, nada aconteceu, mas acredite, essa nossa div, ela tem o quê? Uma largura de 200 pixels, altura de 100 pixels. Agora, eu vou colocar um pad, tá? De 20 pixels. Lembrando que se eu passo só o pad, o que ele faz? Ele aplica 200 pixels em cima e embaixo, na direita e na esquerda, tá? Então, em cima e embaixo, tem o que? Pad aqui de 20 pixels, tá? O que eu quero fazer também? Eu quero criar uma borda, tá? E aí, eu vou dizer que ele vai ter 5 pixels. A largura da minha borda vai ter 5 pixels. Ele vai ser do tipo solid e a cor dele vai ser black, tá? Então, bora lá. O que eu fiz até agora? Eu defini, tá, a largura da caixa como 200 pixels, a altura da caixa como 100 pixels. Eu coloquei aqui um espaçamento interno de 20 pixels dentro da caixa, tá? Eu coloquei uma borda, tá? Então, eu defini uma borda que ela é sólida, de 5 pixels de largura e a cor dela é preta. Bem, bora lá. Vou colocar agora uma margem, tá? Agora um valor externo, então um espaçamento externo. E eu vou colocar de quê? De 30 pixels, tá? Então, ele vai ficar ao redor do que? Da nossa caixa. Aqui ao redor. Bem, vou colocar uma cor, tá? Para nossa caixa. Um azulzinho aqui clarinho. E eu vou deixar o texto centralizado. Agora me
diga para mim uma coisa. Essa minha div aqui, essa minha caixa, ela tem uma largura de 200 pixels e uma altura de 100 pixels? Eu quero uma caixa que tem uma largura de 200 pixels e uma altura de 100 pixels. Essa minha caixa, ela tem? Ela não tem, gente. Eu já vou dizer para você, ela não tem. Embora eu tenha definido ela aqui, mas ela não tem. E aí tem uma maneira de a gente calcular, tá? Que a gente faz, a gente vai calcular o tamanho total desse nosso elemento, tá? O tamanho total de um elemento, ele é a soma da largura ou da altura do conteúdo, tá? Mais o pad, mais a borda, mais a margem. Como é que ficaria? Eu teria aqui, eu colocaria aqui, ó, largura total, tá? E aqui um comentário. E vou colocar dentro do comentário, tá? Bem, se a gente tá falando de largura, então primeiro vai ver o quê? O widget, tá? Então a gente vai ter aqui a largura. E o que faz parte da largura? O pad, ele também define aqui, tanto em cima quanto embaixo, quanto na esquerda, quanto na direita. Ele define também a largura, tá? Então, eu vou ter o que aqui? Pad left mais, vou copiar aqui, que a gente só muda o final, que é o da direita agora. E nós também temos a borda. E ele está aplicando os 5 pixels tanto, gente, em cima quanto embaixo, quanto na direita quanto na esquerda. Então, opa, vou colocar assim, gente, só para a gente ver, tá? Enfim, a gente tem a margem, tá? E a margem também, gente, ele está definindo tanto na esquerda quanto na direita. Então, tá? Então, a gente já pegou aqui tanto o pad, quanto a borda, quanto a margem, tá? Tanto na direita quanto na esquerda. Então, o que a gente está trabalhando agora é com a largura. Vou copiar isso aqui e vamos agora modificar aqui o valor. O da largura é 200 pixels. Então, 200. O pad, tá? É o quê? 20 pixels são em toda a direção. Direita, esquerda, cima e embaixo. Então, aqui vai ser 20 pixels. Aqui também vai ser de 20 pixels. Tá? Borda de 5 pixels. Então, na esquerda e na direita, 5 pixels. Bem, a margem é de 30 pixels, tanto na esquerda quanto na direita. Lembrando que também é em cima e embaixo, tá, gente? Mas como a gente tá fazendo só da largura por enquanto, então por isso que eu só tô falando da esquerda e da direita. Bem, agora vamos somar isso. 200 mais 20, 220, mais 20, 240, mais 5, mais 5, dá 250, 30, dá 280, mais 30, 310. E aí, se quiser, você confere aí na calculadora, tá, gente? Bem, a largura dessa nossa caixa, ela é de quanto? 310 pixels. E eu queria que fosse de 200 pixels. Então, na verdade, a largura da minha caixa não é de 200 pixels, é de 310 pixels. Então, a gente já viu aqui, né, que não está funcionando do jeito que eu queria. Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, vou colar e agora eu vou mudar aqui, que agora não é a largura, é a altura, tá? Então, peraí. Ctrl D, que a gente já modifica os dois, tá? Agora, a gente vai trabalhar com a altura, né? Então, agora, no lugar de ser onde tiver left, vai ser o top, tá? E onde está o right, vai ser o root, vai ser embaixo, tá?
Porque a gente não muda nada, tá? Então, tanto eu vou ter o espaçamento de cima quanto de baixo, quanto eu vou ter a borda de cima quanto de baixo, quanto eu vou ter a margem tanto de cima quanto de baixo. Porque a gente está trabalhando agora com a altura, tá bom? Agora a gente precisa mudar o quê? O valor. E o valor, na verdade, só muda o quê aqui? O da altura, que é 100, tá? Então, se eu tiver aqui 310 e eu vou só tirar 100 do 200, né, que agora é 100, então eu vou ter aqui 210. Opa, 210 pixels. Só para a gente poder confirmar, tá? Caso alguém tenha uma dúvida, 100 mais 20, 120, mais 20, 140, mais 10 aqui, 5 mais 5 dá 10, dá 150, mais 30 dá 180, mais 30 dá 210, tá? Quiser, vira aí na calculadora. Então, a altura aqui, na verdade, não é de 100 pixels. É de quanto? É de 210, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso, vou colar, vou chamar de caixa 2, vou copiar nossa caixa 2, tá bom? Nós temos aqui uma propriedade chamada box size, tá? Que se a gente utilizar o count box, que ele já é padrão, já tá aqui, tá envolvido como padrão, a gente vai ter... Bem, primeiro eu tenho que... Caixa 2. Isso. Pronto. A gente vai ver que não mudou nada. Mas agora eu vou mudar esse carinha aqui, tá? Eu vou colocar... Qual é o nome da propriedade que agora eu esqueci, gente? A gente tem um count box e o body... Eu esqueci o nome, mas não tem problema. Então, pra vocês verem que todo mundo esquece. É esse carinha aqui, tá? Body box. Pronto. Só. Agora, diga. Ele tem o quê? 200 de largura, 100 de altura. Quem é esse carinha? O que ele tá fazendo, tá? Então, gente, o que é o box size, tá? Ele é uma propriedade que vai controlar como o navegador ele vai controlar o tamanho total de um elemento, tá? Então, ele vai definir se a largura e a altura de um elemento, ele vai incluir apenas o conteúdo, se também ele vai incluir o pad e borda, tá? Então, o padrão, por mais que a gente não tenha colocado aqui, tá? Isso aqui, lá em cima, por padrão, ele já utiliza, tá? A propriedade box size com o font box, tá? Ele já tá utilizando, é que ele tá igual, tá? O que é esse carinha aqui ele faz, tá? O que ele tá aqui, que a gente não tá vendo, que ele já é por padrão. Ele tá pegando a largura e a altura e definindo apenas o tamanho do conteúdo, tá? O pad e a borda, eles são adicionados ao tamanho total do elemento, tá? Isso significa o quê, Jéssica? Significa que se você definir que a largura vai ser de 200 pixels, o navegador ele vai calcular o conteúdo como 200 pixels, mas o que? O pad e a borda. Então, ele vai ser adicionado o quê? Por cima desses 200 pixels. Então, o resultado final que a gente vai ter vai ser o elemento que ele vai ocupar mais do que o espaço que a gente estava desejando, que foi o espaço que a gente definiu de 200 pixels, tá? Agora, quando eu mudo esse carinha aqui pro body box, tá? O que ele faz? Ele pega a largura e a altura e ele define o tamanho total do elemento, incluindo o conteúdo, o pad e a borda, tá? Isso significa o quê? Significa, gente, que se você definir a largura com 200 pixels, o navegador ele vai calcular com 200 pixels. Ele vai pegar o conteúdo mais o pad mais a borda igual a 200 pixels, tá? Então, independente do valor do meu pad, independente do valor da minha borda, independente de qualquer coisa, eu vou ter no total 200 pixels, tá? De quê? De largura. Então, eu posso ver aqui que eu tenho o quê? 200 pixels, tá? Tanto na minha largura quanto na minha altura eu tenho 100 pixels. Então, é isso que ele está fazendo. Então, gente, o meu resultado final aqui é o quê? O elemento, ele ocupará exatamente o quê? Os meus 200 pixels de largura e o meu 100 pixels de altura, tá? Independentemente, gente, do meu pad e da minha borda, tá?
Por que isso é importante? Gente, sem o box size, utilizando o body box, tá? O cálculo do tamanho total de um elemento, ele pode se tornar o quê? Confuso, tá? Eu estava esperando ter aqui um elemento, uma caixa que ele tenha uma largura de 200 pixels com uma altura de 100 pixels, e na verdade foi isso que aconteceu, tá? Então, sem isso aqui, ele pode ficar o quê? Confuso, tá? Especialmente, gente, quando a gente adiciona um pad, uma borda, tá? Isso pode levar o quê? O layout ficar o quê? Algo inesperado. Olha aqui, ficou algo que inesperado, algo que a gente não estava esperando, tá? Então, isso faz o quê? Que os elementos, ele ocupa o quê? Mais espaço do que planejado. Então, se a gente utiliza o box size com o board box, tá? A gente vai ter um controle mais preciso do tamanho dos elementos, tá? O que vai facilitar o quê? A nossa criação de layout responsiva e consistente. Então, lembre só, gente, se você quer realmente que o seu elemento, né, a sua div, a sua caixa, ela tenha uma largura e uma altura específica de que você está definindo aqui, você vai ter que lembrar de utilizá-lo, tá? O valor na propriedade box size, o body box, tá? Se não, tá? Se é o que você realmente espera, que além da altura, de 100 pixels da altura, das 200 pixels da largura, ele ainda soma mais os elementos do pad, da borda e da margem, legal. Então, você não precisa pensar nesse carinha, tá? Mas se você realmente quer ter um controle, falar, não, o valor que eu quero realmente que ele tenha é de 200 pixels e 100 de altura, então pense em utilizá-lo, tá? Então, ele é muito importante. Bem, eu tentei trazer de uma maneira simples e clara, eu acho que é um jeito que realmente dê para a gente visualizar, né? Uma maneira de visualizar e que a gente consiga aqui fazer o cálculo, né? E entender como, utilizando o box size tanto, tá? No Quantbox, tá? Quanto no Boxbox, ele vai funcionar, tá? Então, como isso aqui você vai ter que calcular, então você já tem que esperar. E como é que você vai fazer o cálculo? Já estou mostrando para vocês como é que faz o cálculo. Não, eu quero que realmente a largura e a altura da minha caixa realmente seja de 200 e 100 pixels. 200 na largura e 100 de altura. Então, vamos pensar nesse cara, que esse cara vai realmente fazer com que ele tenha realmente a largura e a altura que você definiu, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!